Porque um culto ele é constituído de uma adoração ao Senhor. E o ápice do culto é a palavra de Deus. É o momento em que Deus responde às nossas orações e à nossa adoração. Vimos aqui o diácono Davidson falar sobre distrações. Falou sobre concentração, estarmos sempre ligados naquilo que o Senhor deu para nós. Ouvimos o obreiro Jalce falar que só existe um caminho, e este caminho é Jesus Cristo. Ouvimos também a obreira Emily falar sobre o cordão de 3 dobras, que nada mais, nada menos nos remete à comunhão. Então, se encerrássemos o culto neste momento, sairemos daqui alimentados pela palavra de Deus. Porém, Deus, na sua infinita misericórdia, tem algo para nós nesta noite. E eu quero falar nesta noite sobre família, porque a família é o maior ministério que um cristão pode ter nesta terra. Por quê? Porque a nossa igreja, ela começa na nossa casa. Se você é pai de família e você tem uma esposa e você tem filhos, você é o pastor de uma congregação dentro da sua casa. O seu papel é o papel de sacerdote do seu lar. Então eu quero, antes de entrar nesse assunto mais afinco, quero falar sobre o texto lido que encontra-se no livro de 1 Samuel, no capítulo 8. E antes de me aprofundar no texto, quero falar sobre a vida de Samuel. Quero também falar sobre 4 ofícios que foram exercidos na Bíblia Sagrada. Esses 4 ofícios nada mais, nada menos são do que rei, sacerdote, juiz e profeta. Para quem não sabe, foram os 4 ofícios, as 4 responsabilidades exercidas pelos homens de Deus na palavra do Senhor. Então eu quero começar falando sobre profeta. Profeta nada mais, nada menos é do que a boca de Deus na terra. O profeta, ele é responsável por receber as mensagens de Deus, receber as profecias de Deus, seja ela sobre vida de pessoas individuais, sobre uma nação ou uma profecia sobre tempos que vão vir à frente. Então o profeta, ele revela a nação ou revela de forma individual coisas que vão acontecer no futuro. Algumas linhas teológicas nos fazem dizer que o primeiro profeta da Bíblia foi Enos. Outros dizem que foi Enoque, mas isso é conversa para outro dia. O próximo ofício que foi exercido pelos homens de Israel foi rei. Rei nada mais, nada menos é do que um governante, a autoridade máxima e suprema sobre uma nação, sobre um povo exercido. Haja vista que o primeiro rei constituído em Israel foi Saul. Rei este que o povo aclamou e o povo pediu. O próximo ofício exercido foi o exercício de sacerdote. O sacerdote nada mais, nada menos é do que um ministro e um mediador entre homem e Deus. O sacerdote, ele é um mediador entre homem e Deus. Claro que a palavra de Deus, as leis mosaicas, a maneira como o sacerdócio foi instituído é muito mais complexo do que isso. Alguns acreditam que Melquisedeque foi o primeiro sacerdote. Já eu acredito, na minha humildade, que o primeiro sacerdote foi Arão. E assim chegamos finalmente aos juízes, que os juízes nada mais, nada menos eram do que uma autoridade, uma liderança levantada por Deus e direcionada para Deus para liderar o povo e para libertar o povo todas as vezes que eles eram cativos ou presos por algum opressor. Para que você falou isso tudo, Igor? Eu estou querendo entender. Para que você deu essa explicação sobre esses ofícios,
sobre essas funções que os homens de Deus exerciam. Porque este homem, cujo texto foi lido, Samuel, foi o único homem da Bíblia que exerceu 3 dessas 4 funções. Samuel foi sacerdote, porque aprendeu com Eli, quando sua mãe entrega ele a servir no templo. Samuel foi profeta, porque ele exercia as profecias de Deus sobre o povo. E Samuel foi juiz, o último juiz exercido sobre Israel. E não foi ninguém mais, ninguém menos, o homem que estabeleceu o primeiro rei de Israel, que foi Saul. Tá bom, Igor. Você falou isso tudo, mas ainda não consegui entender. Aí a gente volta para o texto. Por quê? Porque Samuel, ele foi bem sucedido como juiz. Samuel foi bem sucedido como sacerdote e ele foi bem sucedido como juiz. Mas não foi bem sucedido no maior ministério que lhe foi confiado, que foi a sua família. Porque antes que Deus criasse profeta, criasse juiz, criasse rei e criasse sacerdote, Deus criou lá no Gênesis um marido e uma mulher. Criou um pai, criou uma mãe. Então, não adianta você ser bem-sucedido na igreja, no trabalho, na tua casa. Não adianta você ser bem-sucedido em lugar nenhum se primeiramente você não fosse bem-sucedido como marido para sua mulher, como esposa para o seu marido e como filho para os seus pais. Eu vim pregar para vocês sobre família nessa noite. Mas por que você veio pregar sobre família? Porque as famílias têm sido atacadas nesse momento. Existe uma distorção sobre o que é a família, o que Deus estabeleceu para a família. E foi isso que eu vim pregar aqui. Por quê? Porque no texto do capítulo 12, Samuel vai falar: eu não roubei de ninguém, não fiz mal a ninguém, exerci aquilo que foi dado para mim. E ninguém tinha nada para falar sobre Samuel. Mas quando eu vou para o Salmo de número 127, eu vou perceber que os filhos são herança do Senhor, são como flecha na mão do valente. Então Samuel não soube projetar os seus filhos para fazer aquilo que eles deveriam fazer. E não adianta a gente pregar, não adianta a gente cantar, não adianta a gente ministrar, se dentro da nossa casa nós não conseguirmos administrar aquilo que Deus nos deu de mais precioso, que é a nossa família. Certa feita diz uma história que existiu um casal numa igreja e eles tinham um filho. E quando acabou o culto, essa criança foi correndo no pastor. E essa criança disse: pastor, como é que faz para a gente morar na igreja? E o pastor ficou sem saber por que aquela criança fez aquela pergunta. E o pastor vai falar: meu filho, é porque a gente tem que ir para casa para poder descansar, ficar com a nossa família. E a criança respondeu: pastor, porque aqui na igreja papai e mamãe são bênçãos. Papai não bate na mamãe e mamãe não grita com o papai. E o que eu estou querendo dizer com isso? Não adianta ser uma coisa aqui, que quando chega dentro da tua casa o cenário é completamente diferente daquilo que você demonstra. Eu vou te lembrar mais uma vez: o teu ministério começa dentro da tua casa. E Deus me deu esse texto numa situação em que eu não estava na congregação, me ausentei por uns dias e fui viajar com a minha família. E eu observava a alegria nos olhos da minha esposa e do meu filho em estar se divertindo. Foi no primeiro dia da viagem que eu abri a Bíblia e li esse texto. Essa palavra falou profundamente ao meu coração. Não adianta ser bom na igreja e não ser bom para tua mulher dentro de casa. Não adianta ser maravilhosa na congregação para os irmãos, mas não ser submissa ao seu marido dentro do seu lar.
Porque o apóstolo Paulo vai dizer na carta a Timóteo 5:8: mas se alguém não cuida dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Fica difícil dar glória, né? E eu tenho que falar isso nessa noite, porque eu vi uma pessoa falar sobre um comercial que passou numa televisão e eu assisti esse comercial e fiquei desacreditado daquilo que estava acontecendo diante de mim. Uma família com uma mulher, um homem e 2 crianças. E eles querem mudar o plano da internet da sua casa. E o marido e as 2 crianças vão até a mãe para pedir para mudar. A sociedade está distorcendo o papel da autoridade do marido dentro da casa. E está distorcendo o papel da submissão da mulher ao marido dentro do lar. Só que o apóstolo Paulo, ele vai falar aos Efésios 5:22: esposas, cada um de vós respeite a vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor, porque o marido é a cabeça da esposa, assim como Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam em tudo sujeitas aos seus próprios maridos. E ele vai continuar dizendo: maridos, cada um de vós amai vossas esposas, assim como Cristo amou a sua igreja e se sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar de água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesma como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Sendo assim, o marido deve amar sua esposa como a seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa ama a si mesmo. Que é o segredo da família feliz? Está aqui. Só que Deus não quer que você viva uma farsa. Deus não quer que você não tenha paz dentro da tua casa. Mas para isso, você precisa cumprir o que está escrito aqui. Você precisa entender, homem, que o teu papel é cuidar da tua esposa, santificar a tua esposa, amar a tua esposa. Mulher, você precisa entender que o teu papel é se sujeitar ao seu marido. Só que o diabo está distorcendo isso. Está colocando a mulher em posição de decisão e o homem em posição de submissão. Mas nessa noite eu vim pregar para você. Homem e mulher, é tempo de tomar o teu lugar na administração da tua casa. Porque o projeto de Deus para a família, ele é perfeito. E o apóstolo Paulo vai continuar dizendo, em 1 Coríntios 7:5, Deus já falou: ora, quanto às coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da fornicação, cada um tenha a sua própria mulher, e cada um tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos proveis um do outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicarem ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. Casado tem que viver vida de casado. Casal tem que ter momento de casal. E eu falo isso por quê? Porque o teu filho vai crescer, o teu filho vai embora da tua casa, ele vai arrumar alguém para casar, e quem vai ficar com você para o resto da tua vida é o teu marido e é a tua mulher. Então por isso não coloque os teus filhos na frente do seu casamento. Tenha um tempo para vocês.
Tenham tempo para o casal. Conversem. Não se afastem. Se relacionem, porque é bíblico. Não neguem-se um para o outro, senão para o jejum e por pouco tempo, para que o Satanás não fique no meio de vós. Sou eu que estou falando? Sou eu que estou inventando isso? É a palavra de Deus. Fica sem se relacionar com o teu marido para você ver. Fica sem se relacionar com a tua esposa para você ver. Apóstolo Paulo está falando que não é o Ricardão que vai ficar no meio de vocês, não. Nem a bonitona, não. É o diabo. Tu está trazendo o diabo para dentro da tua casa por causa dessa frieza no teu casamento. Por causa dessa frieza que você leva o teu relacionamento. Tu está trazendo ninguém mais, ninguém menos do que o diabo para dentro da tua casa. Então procure agradar o teu marido. Procure agradar a tua esposa. Procure fazer aquilo que Deus instituiu para o matrimônio. Porque a relação faz parte do matrimônio. E eu falei para pai, falei para mãe, falei para marido, falei para esposa. Só que a palavra vai falar também para filho. Porque filho também tem ministério. E não adianta o teu filho ser uma bênção aqui na igreja, se ele é prova para você dentro da tua casa. E aos pais que têm filhos aqui na congregação, que não são bênção dentro da tua casa, pode falar com o ministério aqui. Porque não adianta você viver uma vida na tua casa e uma vida completamente diferente dentro da congregação. Aí o apóstolo Paulo, aos Efésios 6:1, vai dizer: vós filhos, sedes obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vai falar para os pais também: e vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas cria-os na doutrina e admoestação do Senhor. Eu vou repetir isso aqui, ó. Mas cria-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Sabe para que o apóstolo Paulo está falando aqui? Para você que vem para o culto, deixa teu filho em casa. Para você que vem para a igreja, teu filho vira e fala para você: eu não vou hoje não, pai. E você deixa ele ficar em casa. Deixa o teu filho em casa com o celular. Deixa o teu filho em casa com a internet. Sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai mergulhar em sites que ele não tem que mergulhar. Ele vai falar com pessoas que ele não tem que falar. E quando você menos esperar, você perdeu o teu filho para o diabo. É ruim da glória, né? É ruim da glória. Mas o Isaac, ele já está aprendendo. Porque ontem ele ficou na gandaia até tarde no casamento, correndo para lá, correndo para cá. Mas 8:30 da manhã eu já estava lá na cama. Bora, levanta. A mulher fica: não acorda ele não, não acorda ele não. Vai para EBD para aprender da palavra do Senhor. É desde pequenininho que tem que aprender. Para quando crescer, não me dá trabalho. Porque está aqui, ó, a palavra está sendo ensinada. A obreira Lana falou sobre aqui a EBD hoje na manhã. Então, se você vem para a igreja e deixa teu filho em casa, tu está entregando teu filho de mão beijada para o diabo. Ah, mas o meu filho não quer, está no tempo dele, mora debaixo da tua casa, come da tua comida, dorme na tua cama, toma banho no teu chuveiro, gasta a tua luz. Tem que ser crente. Depois que foi embora, ele resolve a vida dele e faz o que quiser. Meu pai falava para mim: come do meu pirão, prova do meu cinturão. E nós temos que levar essas coisas que são básicas, mas mais a sério, meus irmãos. Porque a grande verdade é que quando as coisas não estão bem com a nossa família, a gente não consegue chegar num culto como esse e entregar uma adoração verdadeira para Deus. Só que quando a gente aprende que o nosso ministério ele começa dentro da nossa casa, cuidando da nossa mulher, cuidando do nosso marido, cuidando dos nossos filhos, e nós como filhos servindo aos nossos pais, aí sim as coisas vão começar a dar certo pra gente. Tem esse entendimento. Se você arruma um prato de comida pro teu marido, você não está se humilhando, não, você está honrando o homem que muitas das vezes sai para trabalhar para colocar o sustento na tua casa. Se você compra uma rosa para tua esposa, tu não está sendo bobão, não.
Tu tá sendo romântico com a mulher que cuida de você, que passa tuas roupas, que lava tuas cuecas freadas, que te atura, que acorda com você com bafo, com remela, que te vê quando você está doente, que leva remédio para você na cama, que muitas das vezes ora por você na madrugada. Porque uma hora dessa tu estava desviado lá no mundo e quem estava aqui orando por você era esse homem de Deus, era essa mulher. E hoje você é a resposta de oração porque alguém acreditou em você. Eu olho para minha vida lá atrás e eu falo para minha esposa, tu é maluca de ter casado comigo, que nem eu mesmo casava comigo. Mas acreditou em mim, viu o potencial. Então eu tenho que aprender a valorizar mais. Mais e mais e mais. E é assim. Só que tá distorcido as coisas, sabe? O tempo vai passando, a gente vai caindo na rotina, mas quando tu estava conquistando ela, tu cantava lá o belo pra ela, mandava cartinha de amor, entendeu? Tu cantava música romântica pra varoa Cassiano e Jairinho, aí você escrevia a cartinha pro varão, deixava lá na hora do recreio. A Nicole era assim, tem um montão de cartinha dela lá em casa, tava aqui os irmãos tudo lendo as cartinhas dela. Só que casou, aí vem o filho, aí vem as contas, aí vem os problemas. E vocês não estão percebendo que isso é a estratégia do diabo, que ele joga trabalho para a mulher, aí o homem tem que fazer um extra para sustentar, e quando você vê, você muito mal dá um beijo na tua mulher quando tu chega do trabalho. Tu muito mal cumprimenta o teu marido quando ele chega, tu já vem entupindo ele de problema, já vem falando das contas das crianças, que não foi na escola, que foi para sei o quê, e você não deixa o teu marido respirar quando chega em casa. Só que Deus está abrindo a visão de algumas pessoas aqui nessa noite para cuidar daquilo que é mais precioso. Entenda, irmãos, o maior ministério que Deus te deu foi tua família. E é muito ruim você perder a família. E você só aprende a dar valor muitas das vezes. Tem muitas pessoas que só aprendem a dar valor quando perde, quando vê indo embora, quando vê que não dá mais tempo. Mas enquanto você está casado, enquanto tem vida, nós vamos lutar por você, pelo teu casamento, pela tua família. Não desiste do teu marido, não. Não desiste da tua esposa, não. Não desiste do teu filho, não. Porque para tudo tem promessa. O teu filho, que você olha para ele hoje e você não dá nada por ele, a palavra fala que ele é como uma flecha na mão do valente. Ei, o teu filho tem que alcançar coisas que você não alcançou. A flecha, ela chega aonde o valente não consegue chegar. E muitas das vezes as palavras que você fala para o teu filho é brotando ele para baixo. Quantas vezes você se ira com o teu filho, vai brigar com ele, você às vezes até xinga teu filho. Para com isso, meu irmão. Abençoa o teu filho. Fala que ele vai ser uma bênção. Agradece a Deus porque ele tem saúde. Quem está entendendo isso aí? Pode dar um glória a Deus nessa noite? Tá difícil de engolir, né? Mas você vai sair daqui transformado pela palavra de Deus. Porque no dia que Deus falou isso aqui comigo, eu me senti um verdadeiro inútil. Porque a congregação cresce, os irmãos estão felizes, mas como eu estou cuidando do meu filho, como eu estou cuidando da minha esposa, será que eu estou fazendo aquilo que eu tenho que fazer com excelência? Tem um cara que fala, não perca a sua família, e se for preciso, falte um culto. Porque o mais importante é Deus e a tua família. Você pode se colocar de pé nessa noite? Eu quero pedir que as famílias que estão separadas se juntem, por favor. Cadê o ministério de louvor?